Olá, meus queridos alunos. Então, vamos continuar aqui os nossos estudos acerca da segunda fase do Tribunal do Júri. Bem, continuando a nossa última aula, nós estávamos falando na última parte a respeito da fase do júri propriamente dita. Então, veja bem, seguindo a nossa linha do tempo, como foi apresentado para vocês nas últimas aulas, nós temos inicialmente que, para ser instalada a sessão do júri, a primeira coisa que o juiz faz é declarar aberta a sessão do júri. Fazendo essa declaração, em seguida, ele providenciará para que seja verificada a existência dos 25 jurados em plenário do júri. Se os 25 jurados já sorteados, eles estiverem presentes, ou pelo menos 15 deles, isto porque não se pode realizar a sessão do júri com menos de 15 jurados. Isto é causa de nulidade absoluta estabelecida pelo Código de Processo Penal. Então não é possível, não é viável, de hipótese alguma, a realização da sessão do júri com menos de 15 jurados. Então imagine que o advogado ele chegue para o promotor de justiça e diz: olha, promotor, eu combinei aqui com o meu cliente e nós vamos abrir mão de qualquer tipo de nulidade que possa ocorrer posteriormente, porque eu estou vendo aqui que nós temos 14 jurados na sessão do júri e assim, eu gostaria que fosse realizado esse júri hoje de toda forma. Eu já conversei com o meu cliente e ele disse que não teria nenhum problema e nós não vamos recorrer de qualquer decisão. O senhor aceita? Então o que é que o promotor ele pode falar nesse momento? Ele pode dizer assim: olha, o senhor pode até ter me achado com cara de burro, mas idiota eu não sou. Ele pode até falar isso para você, porque a realização da sessão do júri com menos de 15 jurados é causa de nulidade absoluta. Então não tenho que conversar aqui no meio. Ou realizo o júri ou não realizo. Ou tem 15 jurados e realizo o júri, ou tem menos e o júri não é realizado de forma alguma. Tudo bem em relação a isso? Bom, verificada a existência de pelo menos 15 jurados, o juiz ele advertirá a todos acerca de impedimentos, suspeições e incompatibilidades dos jurados. As causas de impedimento são as mesmas do juiz, lá do artigo 252 do Código de Processo Penal. E as causas de suspeição são as mesmas também do juiz, elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal. Tudo bem? As incompatibilidades, no geral, a doutrina costuma dizer o seguinte, inclusive arrolados pelo Código de Processo Penal algumas situações lá. Por exemplo, se nós estivermos tratando de julgamento aqui de corréus, imagine que o Jobreval e o Asdrubal eles estejam sendo processados e ocorreu desmembramento por qualquer outro motivo do processo em relação a Asdrubal. Então, o Jobreval ele vai ser julgado nesse processo aqui, composto por um conselho de sentença por 7 jurados. Muito bem, entre estes 7 jurados, uma coisa é certa: esses 7 jurados aqui, todos eles não podem participar do julgamento futuro do Asdrubal, porque existe uma incompatibilidade nisso aqui, e o Código de Processo Penal veda a atuação desse jurado sorteado no julgamento do Asdrubal. Tudo bem? Então isso deve ser advertido pelo juiz no momento da sessão do júri. Estamos bem? Uma vez apresentadas estas situações de impedimento, suspeição e de incompatibilidade, muito bem, em seguida o juiz declarará abertos os trabalhos e o oficial de justiça fará aí no caso
o pregão do tribunal do júri. Uma vez feito isso, o juiz ele vai proceder ao sorteio dos jurados, né? Então, no momento do sorteio, o que acontece? Primeiramente, vai falar a defesa e depois vai falar a acusação, né? Se aceita ou não o jurado que foi sorteado. Veja bem, neste caso, nós estamos falando do sorteio do conselho de sentença. Veja bem, o tribunal do júri ele é formado por um juiz togado e 25 juízes leigos. O tribunal do júri é formado por um juiz togado e 25 juízes leigos. Mas o conselho de sentença é formado por 7 juízes leigos. É formado por 7 jurados. Então, meus amigos, neste momento, o juiz ele vai proceder ao sorteio do conselho de sentença, em que primeiramente fala a defesa, depois fala a acusação. Então o juiz vai perguntar, então, jurado fulano de tal, defesa diz, aceita, ou fala, rejeita. Ele pode rejeitar por até 3 oportunidades, sem que seja necessário a motivação desta rejeição. Da mesma forma, a acusação. A acusação, ela só vai poder rejeitar, sem que exista motivação, por até 3 oportunidades. Encerradas essas oportunidades, só pode rejeitar se for caso de impedimento, se for caso de suspeição ou de incompatibilidade. Então, imagine a seguinte situação. Imagine que nós estamos com 15 jurados em plenário do júri, então, portanto, é possível a realização. Imagine que a defesa rejeita 3. A acusação também rejeita 3. Estarão 9 jurados a serem sorteados. 3 foram declarados impedidos e suspeitos. Aí, depois, um foi declarado incompatível. Restaram quantos? 6 jurados. Restaram 6 jurados. E agora, o que acontece? Nós estamos diante do fenômeno chamado estouro de urna. Quando ocorre o estouro de urna, acabou a sessão do júri. O juiz ele vai designar uma outra sessão do júri e aí sim ocorreu o julgamento do réu. Tudo bem? Mas, ocorrendo tudo certo, formado o conselho de sentença, o juiz ele vai proceder ao juramento destes jurados. Vai ter um dispositivo, artigo 272 do Código de Processo Penal, traz o juramento deles. Então eles vão erguer a mão e vão dizer eu juro, porque eles nesse momento vão tentar julgar com toda a imparcialidade possível, meus amigos. Muito bem, em seguida começa o rito da audiência. Ouve-se primeiro o ofendido, se ele estiver vivo, depois testemunha de acusação, depois testemunha de defesa. E aqui eu quero destacar uma coisa para vocês, porque quanto ao depoimento das testemunhas, nós temos uma peculiaridade. Porque aqui, se for testemunha de acusação, pergunta primeiramente o juiz. Depois, pergunta a acusação e por último a defesa. Como é a história, professor? Sim. Quer ver? Se for testemunha de defesa, primeiramente pergunta o juiz, depois a defesa e por último vai perguntar a acusação. Note que no procedimento comum é o contrário. Se for uma testemunha de acusação, quem pergunta primeiro é a parte que arrola, é a acusação, depois a defesa e por último o juiz para fim de esclarecimento. No tribunal do júri nós temos esta peculiaridade. Primeiramente pergunta o juiz, depois, se for testemunha de acusação, pergunta a acusação e por último a defesa.
Em seguida, nós temos peritos, assistentes técnicos, acareação, reconhecimento de pessoas e coisas. E olha, aqui no júri pode ser feito antes do interrogatório a leitura de peças processuais. Vamos imaginar que nós temos uma carta precatória para ser lida, tem uma medida cautelar conferida nos autos que as partes requerem que seja lida em plenário, e por aí vai. E por último, o interrogatório. O interrogatório é sempre interrogatório do réu, vocês sabem disso. Inclusive é pleonasmo, que nem subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, conjuntivite no olho, é tudo pleonasmo. Todo interrogatório é interrogatório do réu. Tudo bem? Em seguida nós vamos ter os debates. A acusação vai falar por 1h30. A defesa vai falar também por 1h30. A acusação fala por 1h30 se tiver um réu. Em caso de existir mais de um réu, esse tempo vai ser duplicado. Se tiver 2, 3, 4 ou mais réus, a acusação fala por 2h30. Depois, vem a defesa e fala por 2h30. Estamos bem? Mas se for só um réu, 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. Tudo bem? Depois nós temos réplica, e quem vai falar aqui é a acusação. Depois tréplica, quem fala é a defesa. Cuidado com uma coisa. Durante os debates, o Código de Processo Penal enfatiza que as partes não poderão se referir como argumento de autoridade sobre alguns assuntos. Por exemplo, se o réu estiver algemado. Se o réu estiver algemado, não pode, por exemplo, o Ministério Público chegar e dizer assim: olhe, jurados, Vossas Excelências deveriam observar mais o réu. Veja que ele está algemado agora. Se ele não fosse um indivíduo de alta periculosidade, ele não estaria algemado. Mas ele está algemado. Isso não é possível. Tudo bem? Nem pode se referir ao silêncio do acusado durante o interrogatório, nem à ausência dele ao plenário do júri, porque ele pode facultar em não comparecer ao plenário do júri e ele vai ser realizado de toda forma. Tudo bem? E também não pode fazer referência à decisão de pronúncia e às decisões posteriores a ela. Então imagine a defesa chega e diz assim: seus jurados, Vossas Excelências deveriam observar o seguinte: o Ministério Público chegou denunciando por homicídio triplamente qualificado. E esse processo está sendo desmascarado de tal forma, as coisas estão ficando tão evidentes, que o juiz só pronunciou por homicídio simples. Isso não é possível também falar, tá? Não se pode falar isso também no plenário do júri. Tudo bem? A defesa fala por 1h30, depois da acusação. Em seguida nós temos a réplica do Ministério Público. O Ministério Público, depois dos debates da defesa, ele não pode dizer assim, olha só, o seguinte argumento: eu não irei para a réplica, porque o que foi debatido aqui está suficientemente provado. Ele não pode falar isso, porque se ele falar isso, o juiz ele deve obrigatoriamente abrir para a defesa proceder à realização da tréplica. Estamos bem? Estamos bem? Esta frase prolatada pelo Ministério Público é considerada a réplica. É considerada a réplica. Tudo bem? Outro ponto. Imagina que a defesa chega à tréplica e o tempo todo ela estava suscitando a seguinte tese. A tese era ausência de autoria. Isso. A defesa estava sustentando que o cliente dela não tinha praticado o crime.
Imagine que na tréplica ela diz tudo bem. Nós vamos falar a verdade para vocês, jurados. Na verdade, foi ele mesmo que praticou o crime. Foi ele que praticou o crime, mas foi em legítima defesa. E por aí vai. É possível a inovação da tese na tréplica. Veja bem, é possível a inovação da tese durante a tréplica? Sim. O STJ no HC 61615 deixou pacificada essa história. Então o que acontece? Por mais que o Ministério Público não tenha suscitado a tese de legítima defesa, agora inovada pela defesa, não é possível mais falar nos autos. Porque o Ministério Público, durante os debates, ele já tem que vir munido de todo o argumento que pode ser suscitado pela defesa. Tudo bem? Então é possível a inovação de tese na tréplica, segundo o STJ, sim, entendimento pacificado. Tudo bem, senhores? Então, esta a noção inicial sobre a segunda fase do júri. Eu espero que vocês tenham compreendido neste vídeo, um curtinho espaço de tempo, nós tentamos explicar isso, tudo bem? Então eu quero deixar aqui a minha mensagem de alegria e estar dividindo este assunto com vocês, tá bom, meus amigos? Sejam todos muito felizes e até a próxima aula.